Bom dia, galerinha. Tiveram um tempinho para relaxar. Entre essas 3 primeiras aulas e essas 2 últimas aulas. E bacana tu perceber que a tua prova vai ter questões bem parecidas com essas que nós estamos corrigindo, algumas de nível médio. Então olha só, na página 19 desse volume 3, página 19, questão 7, falava o seguinte, ó, o número de permutações da palavra economia que não começam nem terminam com a palavra ó. Bom, primeiro olha só, economia. O que a gente pode fazer? Se ela quer as que não começam nem terminam com a palavra ó, a gente pode calcular todas que começam, todas que terminam com a letra ó, concordam comigo? E todas também, calcular todas as possibilidades. Aí a gente subtrai as que não nos interessam. Eu estou recomendando essa maneira de raciocinar porque a gente viu que às vezes a gente vai calcular as que a gente deseja. Obrigado, gente. E isso pode ser mais difícil, pode dar problema na solução, como já aconteceu no trabalhinho, né? Que eu tive que voltar atrás de uma solução que eu tinha te recomendado. Então, olha só. Primeiro, como é que calcula todas as possibilidades de permutações para a palavra economia? P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O O se repete 2 vezes, 2 em cima. Concorda comigo? Certo? É isso aí. Tem mais alguma que se repete? Não. Então ficaria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, um número bem grandinho aí, que obviamente para agilizar a nossa vida eu vou usar o dispositivo eletrônico para a gente calcular. Agora olha só, eu tenho que subtrair todas as permutações que ou começam ou terminam. Ó, observa que ele não fala que tem que começar e terminar ao mesmo tempo, ó, que não começam nem terminam com o. Ou seja, pode ser antes, pode ser depois, pode ser até os 2 ao mesmo tempo, né? Então olha só, o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é 8, já marquei uma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês concordam que se eu permutar todas as outras, eu vou estar calculando todas as que começam com o? Certo? Permutação de quantas? 7. Quantas repetições? Nenhuma. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu for calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para calcular todas as possibilidades que terminam com o, eu já fixo o o aqui, concorda comigo? Eu fixo o o ali e faço a permutação de quanto? Quantas vão repetir? Nenhuma. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Ou seja, eu vou calcular uma vez, vou multiplicar por... Só tem um detalhe. Se bem que esse detalhe não vai perturbar a nossa solução. Vocês concordam que ao fazer esse cálculo, tem uma delas que está inclusa ali e ali ao mesmo tempo? A que termina e começa com o, né? Concordam comigo? Então, ao fazer esse cálculo, eu teria que subtrair 1 ainda dessa resposta, né? Professor, Pois não. tem algumas que começam com 8 e que mudam a palavra no meio, não é só uma. É verdade. É verdade. Olha que colocação interessante. Tem algumas que começam com o e terminam com o e muda a palavra do meio, né? Então tem mais de uma que a gente vai ter que subtrair desse total. Então, peraí. Com essa colocação do colega, eu percebo que eu tenho que fazer o cálculo de quantas dessas estão repetidas nas duas, né? Certo? Que seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, termina com o, começa com o, certo? E permuta todas as outras. Quantas? Permuta 6. Essas aqui realmente estão sendo contadas duplamente numa e na outra, né? Eu teria que subtrair desse resultado. Então, beleza. Finalizando, eu vou multiplicar isso aqui e descobrir quantas são as possíveis combinações da palavra economia. Vou calcular esses 3 aqui, vou somar esses 2 e subtrair essas. Para saber quantas começam com o ou terminam com o. Beleza? E vou subtrair do total. Então, realmente, se a gente for calcular por outra maneira, fica mais arriscado de a gente não perceber esse fato que o amigo levantou. Vamos ver aqui como é que ficaria. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6,
360, 5 vezes 7, 56, não é isso? Então, na verdade, eu vou fazer 56 vezes 36. 36, 30 mais 3, 33, 3 vezes 6, 18, vale 1, 15 mais 1, 16, 6, 8, 9, 10, 11, foi 1, mais quantos zerinhos? Um zerinho. Então, tu vê, ao todo eu tenho 20.160 possibilidades. 6 vezes 4, 24, 5 vezes 24, 120, 120 vezes 6, 720, 720 vezes 7, 2 vezes 7, 14, vale 1, 49, 50. 5.040, mais 5.040 da outra, dá 10.080. Concorda comigo? Porém, nessas 10.080, como o colega sabiamente percebeu, tem uma hora que vai ter um O aqui no final. Concorda comigo? E eu vou estar calculando todas as possibilidades inclusas que permutam esses caras do meio. Inclusive nessa aqui. Esse aqui eu botei o O ali já direto, mas vai ter uma hora que o outro O vai terminar aqui. E eu vou estar calculando as mesmas possibilidades que eu já tinha calculado. Por isso, dessas 10.080, eu tenho que subtrair essas aqui que foram calculadas repetidamente. Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Totalizando 720, que nós já tínhamos calculado. Menos 720. Então, galerinha, ó, quantas dessas 20.160... Quantos dessas 20.160 tem algumas delas que começam ou terminam com O? Vamos subtrair. 60, aqui ficou 9, 10 menos 7, 3. Tem 9.360 que ou começam ou terminam com O. E ele não queria essas, né? Eles queriam só as que não começavam nem terminavam. Vamos fazer o que então? 20.160 menos 9.360. Fica com 0, 0, pede um emprestado, 11 menos 8. Concorda comigo? Sim. Aqui ficou 19, né? 19 menos 9, 10. 10.800 possibilidades de permutação que não nem começam nem terminam com um O. Pois não. Não pode ter O na primeira e na última. Isso. Então, para a primeira opção tu vai ter 6 e para a outra tu vai ter 5. Ele faz permutação de 6 com 2 repetições. Claro, foi o que eu estimulei vocês a fazer no dia, não foi? E por que um dia eu faço de um jeito e outro dia eu faço de outro? Mas também teve aquele problema do Tem trabalho. que ficar dos dois jeitos para te ficar mais foda ainda. Isso aí, esse é o objetivo sempre. Parabéns. Aí que tá, olha só. E numa outra, na outra questão que a gente não fez por esse método, eu cheguei a errar não fazendo esse método. Se mostrou que esse método era útil naquele momento. Nessa questão, ele não foi a melhor situação. Foi bacana pra gente pensar diferente, pra gente exercitar, mas tinha um caminho mais rápido, né? Certo? Tinha um caminho mais rápido. Ou seja, eu comecei com O, calculo todas as possibilidades e posso subtrair delas as que terminam com O também, né? A gente já chegaria direto ao ponto. Que cálculo foi que a gente fez na primeira vez que a gente tentou? Permutação de 6 Em duas posições. Com duas se repetindo. São os dois da ponta. Exatamente. Foi esse outro caminho que a gente fez que também funcionou bem. E foi até mais rápido, eu concordo. Galerinha, letra E para essa questão. Questão bonitinha essa aí. Merece cuidado, merece cuidado. Depois dessa eu pedi qual? Página 22, questão 10. Ó, olha como a matemática é importante para a gente, inclusive, descobrir as possibilidades de fabricar uma música diferente. Olha que legal. Página 22, questão 10. Falava o seguinte: uma melodia é uma sequência de notas musicais para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las. Um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é
E aí, galerinha, tem algum nome para esse tipo de situação clássico aí que a gente encontra? É arranjo, é combinação, é uma permutação? Bom, vamos lá. Ó, uma melodia é uma sequência de 3 notas musicais. 1, 2, 3. Beleza, ele só vai usar 3. Para compor esse trecho de 3 notas sem repetir, o músico pode utilizar as 7 notas musicais. Então tu vê, ele não está considerando o Dó menor, Ré maior, é só as 7 notas clássicas. A ordem importa? Claro que a ordem importa, né? A ordem vai importar nesse caso, certo? E aí, galerinha? Então é arranjo mesmo. Arranjo de quanto agrupado de quanto em quanto? Arranjo de 7 agrupados 3 a 3. Vamos ficar com 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial. E aí fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Elimina. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7. Só tem um detalhe que eu tô cabreiro. Se o cara fizer, por exemplo, o seguinte, ó. Dó, Ré, Mi. Se ele tocar uma vez só, vai ser diferente. Mas se ele ficar repetindo, certo? Se ele ficar repetindo, se uma hora fosse Mi, Ré, Dó, só vai diferir na primeira e na segunda, a última vez que ele for tocar, né? Porque ao longo da música, à medida que ele for repetindo, vai virar a mesma sequência, né? Concorda comigo? Certo? Porque o cara fazer Dó, Ré, Mi, e depois Dó, Ré, Mi, e o Mi, Ré, Dó, depois do Dó vem o, e depois o, e o ciclo continua o mesmo, né? Por sorte ele não colocou esse detalhe aí né? Isso chama-se combinação circular. É uma situação super delicada. Por exemplo, tem uma mesa redonda e tem 5 cadeiras. 5 pessoas vão sentar. De quantas formas as pessoas podem sentar ali? Não é normal. A maneira de pensar fica diferenciada. São lugares pré-definidos já? Não. Aí é que tá. Não são lugares quaisquer. As pessoas podem... eu quero dizer o seguinte, não vai poder arrastar a cadeira 1 milímetro para o lado, são infinitas. Né? Mas eu digo, as cadeiras estão fixas. De quantas formas diferentes eu posso pegar essas 5 pessoas e agrupar elas que formam uma nova posição na mesa, sem mudar as cadeiras, né? É permutação circular. Isso engraçado, ver a nossa postura não fala disso. Mas eu, no finalzinho do curso, eu acrescento esse módulozinho aí pra gente, né, não cair nessa situação. Mas beleza, ele não trabalhou o lado da loja da permutação circular ali, ficou mais fácil pra gente. Então é 210 mesmo, letra D. Show de bola. Depois, página 25, questão 9. Essa questão é interessante aí pra galera que vai mexer com eletrônicos no futuro próximo. Parece bobagem, né? Mas olha só. Olha como tem matemática até mesmo nas situações de projeto mais simples. Por exemplo, eu quero descobrir qual vai ser o display que eu vou usar para esse equipamento eletrônico que eu estou formando. Será que eu vou precisar de um display de várias cores? Quantas informações diferentes eu quero que o usuário veja no display, né? Quantos numerozinhos diferentes eu vou precisar formar lá? E a questão fala o seguinte, então, lá na página 25 agora, questão 9. A figura ao lado mostra um quadro com 7 lâmpadas fluorescentes, as quais podem estar acesas ou apagadas, independente umas das outras. Uma lâmpada, outra lâmpada, lâmpada. Acho que todos vocês já perceberam que na verdade aqueles display clássico, né, de relógio ou do carro, elas são várias luzinhas que a gente pode acender elas, né, separadamente uma da outra, formando então os dígitos do relógio digital, por exemplo. Cada uma das situações possíveis corresponde a um sinal, um código. Cuidado, hein, cara. Na hora que ele fala código, não quer dizer que tu entenda. Pode ser um símbolo diferente, por exemplo, pode estar isso aqui acontecendo. Concorda comigo se eu acender só aquelas 3? Né? É um 7, isso tem um significado. Agora imagina uma situação como essa aqui. Ó. O que é isso? É um P. Tem significado ainda, né? Concorda comigo? Agora, qualquer uma delas vai ter significado? Não, né? Tira uma delas e já é. Exatamente, pode ser. Pode ser tirar uma dessas aqui. Né? Aí já não tem mais significado para isso, né? Mas é um símbolo.
É uma foca. É um símbolo, pode ser. É um símbolo. Beleza. Agora, olha só. Neste caso, o número total de sinais possíveis é... E aí, galerinha, como é que eu vou calcular quantas diferentes coisas podem aparecer na frente do usuário que tem um display com essas luzinhas aí que podem... Só podem ou estar acesas ou estar apagadas. Cada indivíduo daquele ou pode estar aceso ou pode estar apagado. Cada indivíduo daquele tem quantas possibilidades? Duas possibilidades. E aí a ordem, será com que eles são acesos ou apagados, vai interferir? Não, a ordem não. A ordem não, mas a posição deles importa. Tu concorda comigo? Então tu vê, nem sempre é a ordem no qual a gente faz a coisa acontecer, certo? Pode ser a ordem física da disposição ali. Ou seja, acender este cara é diferente de acender esse, né? Beleza? Então, na verdade, é como se a ordem importasse nesse caso. Ou seja, cada uma das 7 lâmpadas podem estar acesas ou apagadas, usando o princípio da da contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado à sétima. Número famoso esse, né? Certo? 32, 64, 128, né? A maioria já deve ter lembrado que 2 na quinta é 32, é um número que ajuda bastante. 128 símbolos diferentes. Tu imagina um cara que não tem noção de matemática começar a riscar isso num cantinho do caderno dele. Né? E não, é o 8, o 1, o 2, né? E faz algumas que ele conhece, certo? E depois ele vai vendo, mas meu Deus, se eu apagar esse aqui, se eu acender aquele ali, apagar aquele ali. Imagina, o cara ia gastar meia hora se bobear para fazer uma questão, né? Que usando o princípio fundamental demora poucos segundos. Tá, questão professor. Item C, pois não? Se fosse fazer com uma fórmula de arranjo... O problema é que a fórmula do arranjo é chamado arranjo simples, que é sem repetição, certo? Tá. Por isso que nesse caso aí a gente teria que usar o princípio total da contagem. Aquelas fórmulas, elas têm limitações de aplicação. Nem tudo vai dar para resolver só usando a fórmula. Ótima colocação. Depois, página 27, questão. Essa aí deu pano pra manga, né, cara? Essa questão foi... Que bom que eu escolhi ela. A gente trabalhou pouco a ideia de evidência. Mesmo no primeiro ano lá de matemática, a gente falou sobre isso, usou em algumas questões, mas a gente não bateu na tecla. Então eu acho que é importante a gente entender bem claramente essa questão 7. Uma questão perigosa essa aí, galera. Página 27, questão 7. Prestem atenção. Simplificando a expressão n-1 fatorial ao quadrado, olha o perigo disso, menos n-2 fatorial que multiplica n-1 fatorial, isso tudo dividido por n-2 fatorial que multiplica n-1 fatorial. Essa questão ela foi projetada para o aluno que gosta de cortar na matemática e não entende o que é o ato de cortar na matemática. A tendência natural é o aluno querer cortar de repente até esses dois com esses dois aqui, ó. Puf, acabou. Essa é a resposta. O problema, galera, é que pensa bem, se tu corta esse cara com esse, tu tá dizendo o seguinte, ó, 3 menos 2 ao quadrado sobre 2 é 3 ao quadrado. O que é um absurdo total e completo. Pensa bem, 3 vezes 3, 9 menos 2... 7 dividido para 2, a resposta verdadeira é 3,5, com esse corte dá 9. Olha o assassinato da matemática. Outra, ninguém, não precisaria ter um professor do teu lado para te lembrar disso. Se tu esqueceu disso, tu escreve uma bobagem daquela ali do lado e tu mesmo fazendo do jeito certo. E depois comparando com a técnica mágica, percebe que a técnica mágica é um absurdo total e completo. Tá? Então cuidado, gente, tomem cuidado com isso. Talvez esse seja o erro mais comum da matemática básica que os alunos cometam em todos os níveis, do fundamental ao médio. Então cuidado, não pode sair cortando que nem um maluco. Se, por exemplo, aqui tivesse um 2, ó, aí eu poderia ver que tem 2 aqui e 2 ali, aí eu colocaria esse 2 em evidência, sobrou um 2, tá vendo? Ó? E aqui sobrou um 1, ó. Observa que se eu faço chuveirinho, volta a dar 2 ao quadrado menos 2. Aí sim, como esse cara foi colocado em evidência, ele está multiplicando os demais. Aí eu posso dividir 2 por 2 que dá 1. Aí vai dar certo. Resposta final deu 1. Concorda comigo? 2 menos 1 é 1. Vamos fazer sem cortar para ver como é que vai ficar? 2 vezes 2. 4 menos 2. 2 dividido por 2. 1, ó, fechou. Então beleza. Cuidado, tá, galera? Esse é o detalhe sobre essa questão.
Se eu quiser colocar se eu quiser cortar o n-1, aqui tem, ó. Mas tem que ter nesse também. Ah, tá ali, ó, n-1. Esse sim, se eu quiser colocar o n-1 em evidência, para eliminar com o n-1 que está lá embaixo, vai ser matematicamente aceitável. n-1 fatorial. O que é n-1 fatorial ao quadrado? É n-1 fatorial que multiplica n-1 fatorial. Se eu tirei o n-1 para colocar em evidência, vai sobrar ainda aqui o n-1. Observem vocês, meus amigos, que se eu multiplico esse por esse, dá n-1 ao quadrado, menos, ou menos. n-2 fatorial vezes n-1 fatorial, eu tirei o n-1. Sobrou quem? n-2. Mais importante, depois que colocou em evidência, é perceber que se tu fizer a propriedade distributiva, tem que dar da onde tu saiu. Vai ter que fazer essa prova real ali. Tu vê, cara, eu nunca dei valor para colocar em evidência. O professor bateu na tecla, ó, evidência, importante, importante. Cara, na faculdade é que tu vê quantos colegas que não entenderam esse processo no ensino médio vão largar a faculdade de física, de engenharia, de matemática, porque estão achando muito difícil, mas é porque não entenderam às vezes isso, uma coisa boba que tu não entendeu no ensino médio. O professor da faculdade, ele supõe que, porra, evidência é uma coisa que na creche eles aprenderam evidência. Então ele sai fazendo. Aí às vezes tá botando em evidência, o cara nem percebe, o cara acha que é coisa do além. Meu Deus, como cálculo é foda, cara. Eu não quero mais ser engenheiro. Por causa de uma coisa boba dessa que não foi bem digerida na infância, uma falta de comunicação, que se o professor soubesse desse mal, ele primeiro ia curar a turma da evidência e depois ia continuar. Certo? Então às vezes é uma bobagemzinha que faz a gente fraquejar no cálculo em função de não ter entendido bem aqui no fundamental. Cuidado com essa evidência, meu querido. E agora sim, ó. n-1 fatorial, vou botar pra frente só pra ficar mais bonito, tá? Afinal, a ordem dos fatores não altera o produto. Um número que está multiplicando em cima, o número está multiplicando embaixo e o número dividido por ele mesmo dá 1. Aí sim está funcionando legal. Bah, como eu queria que tivesse n-2 nos dois, né? Aí eu poderia colocar e finalizar simplificando, mas pena, aqui não tem n-2, só tem n-2 num deles. Aí não dá para fazer mais nada. Ah, dá para abrir o n-1 até o... Sempre o menor númerozinho ali, dá pra gente esticar ele até o maior. Então, peraí. Esse n-1 fatorial é o mesmo que n-1 que multiplica, diminui uma e fecha com o fatorial. Menos n-2. Oh, era o que eu queria. Que tivesse um termo comum nos dois caras. n-2 fatorial. Coloca em... Fala que eu escrevo agora. n-2 fatorial. Ah, isso, tem que abrir alguma coisa. Pode ser, vamos de colchete. n-1, porque eu tirei o n-2 fatorial em evidência. Menos... Isso aqui também confunde bastante a galera. O pessoal acha que botar em evidência é arrancar. E não é arrancar, é dividir. Porque o contrário da evidência está aqui, ó. O contrário da evidência é distributiva, que é multiplicar. Então a evidência nasce de uma divisão. E um número dividido por ele mesmo... Dá 1, a galera costuma arrancar aquele 1 e não sobra nada ali. Se não tivesse colocado 1 ali, galera, percebam que na propriedade distributiva não ia aparecer aquele cara ali. Certo? Então isso aqui é um momento perigoso, muito carinho com isso. Dividido por, não vou, 2! n-2 fatorial, um número dividido por ele mesmo dá 1. E menos 1 com menos 1, n-2. É a resposta final. Certo? Eu sempre tive problema com N, cara. A galera olhava, professor, é um N ou é um N? E eu tinha que insistir pra galera que era um N, que senão eles não acreditavam. Pois é, que assim, ó, o meu M por extenso, ele é assim, ó. Né? Mas aí tem a história da letra de forma, né? Aí já... Eu tive muita dificuldade. Eu lembro que meu pai, ele sempre foi um cara que escreveu com letra de forma. E eu não sei porquê, o filho, né, acha que o pai é o máximo sempre, né? Até a gente ficar adulto e perceber que na verdade as pessoas são normais. Aí eu olhava aquilo e achava bonito. Aí quando eu tava lá na 8ª série, aí comecei a fazer letra de forma. Puta, já tinha letra feia, cara. Aí misturou por extenso com letra de forma, virou essa zona que hoje é de letras. Certo? Outra coisa, tem número que às vezes eu escrevo de um jeito, outra hora eu escrevo um número ao contrário. 4, o famoso 4 que dava problema. Acontece. Galerinha, qual é a próxima? Vamos lá. 34
Questão 4. Vamos salpicando aí as várias matérias da prova. Jezebel. Página 34. Tinha letras aqui, galera? Não coloquei gabarito. Tinha, mas não sei É D. Página 34, questão 4 para finalizar. É a última? Que tarefinha, hein? Se bem que tem uma galera que deu um gás na sala de aula, eu lembro, e se agilizou, apesar de não ter trazido, né? Questão 4, página 34, vamos lá. No desenvolvimento do binômio x ao quadrado menos 2 elevado a 5, tem-se... Pô, o cara já desenvolveu pra mim, esse cara é gente boa. X na 10 mais mx na 8 mais 40x na 6 menos 80x na 4 mais 80x na 2 mais n. É, não foi tão querido, né? Ele não colocou dois coeficientes, bobão. O valor de n mais n, e ele quer justamente que eu ache o m e o n, para dizer quanto é que é a soma dos dois. Me ajudem, por favor. E assim, pode tentar fazer isso, pode tentar de outro, não precisa fazer da técnica que eu te recomendei. Na hora do desespero, meu querido, vai na unha. Vai na unha, isso aí, sobrou tempo. Sobrou tempo, já fizesse as outras que tu sabia e essa aí não sai na técnica correta, vai na covardia. Sai fazendo, sai, né, na raça. Tem que tirar, é isso aí, cara. Tem que ter raça nessa hora mesmo. Então tá, já que a galera não lembra da técnica, eu pelo menos vou começar a esboçar como é que seria a saída na marra, pra ver se vale a pena. Desculpa, meu amor, fala. Fica bravo, não fica bravo. Que assim, ó, a gente pode usar a fórmula do termo geral, tá? Eu vou colocar pra vocês essa fórmula do termo geral, beleza? Certo? Mas, na dúvida, são só 6, eu não tô com preguiça. X na 2 elevado à quinta, x na 2 elevado à quarta, x na 2 na terceira. Já sentiu, né? Vai dar um trabalho do cão, não vai? Por isso que eu esperei um pouquinho mais, pra de repente alguém dar alguma outra dica. Mas sai, cara, tu vê? Tu vai gastar um tempo a mais, mas sai. O 2 vem na quinta, na quarta. Ai, não é 2. Tu concorda que as fórmulas foram desenvolvidas para A mais B elevado a N? Então se aqui tem menos 2 é porque o meu B vale menos 2. Eu tenho que jogar o 2 lá para dentro. Ih, que perigo, cara. Menos 2, menos 2. O que tu ia falar, amigo? Que não precisava, claro, pô, sem problema. Então tu vê, eu tava fazendo na raça, mas já fui me tocando. Opa, não vai ser tão sofrido assim. Eu só vou precisar desenvolver esse x na 2 elevado à quarta. Tá vendo como é difícil quando não faz tudo? É que esse é elevado a 0, esse é elevado a 1, né? É isso, mas esse é o esforço que eu queria. E esse cara da frente? Precisa, né? Esse aqui é o segundo, galera. Eu parei de fazer todos os outros, comecei a fazer só o que me interessava. Como é que eu acho o número da frente? Pois então, aí não tem jeito, ó. Putz, como é chato não usar o fórmula termo geral. E vamos ter até que a sexta linha, né? Aqui, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. E agora, né? 1, 5, 10, 5. Opa, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6 termos, primeiro, segundo. É 5, né? Então, ó. A galera que não dominar a fórmula do termo geral do Graham-Newton tem uma salvação, só vai ter que ter agilidade nas outras questões para sobrar um tempinho para essa. Qual era o outro cara que ele queria? Era o último, né? O último tá ficando x na 2 menos 2 na quinta, e aqui na frente... Perigo, né, cara? Aqui é ruim na questão do cara. E aí a última é o 1, não é isso? Então tu vê, ó, aquele mx na 8, ele é isso aqui, ó, 5x na 8 vezes menos 2. Menos 10, x na 8 é o cara, ó. E o último sujeito, menos 2 na quinta, 32. Menos 32. Certo? Pronto. Agora comparando, ó, quem era o m? Menos 32, quem era o m? Menos 10, ele queria a soma, né?
m mais n menos 10 mais menos 32, que é menos 42. Era aberta ou tinha ABCD? Essa era aberta, menos 42. As questões mais delicadas sempre abertas. Mas eu também queria que tu soubesse fazer pela outra técnica, né, cara? Porque a técnica, essa outra técnica, ela é a salvação quando esses números aqui são grandes, ó. Se esse cara quisesse avacalhar comigo, ele botaria 7 ali, ó. Já ia dar mais trabalho, já teria que avançar mais no triângulo, já teria que estar mais concentrado para descobrir os expoentes do cara do meio sem fazer a tripa toda de elementos. Então vamos lá, não custa, né, ó? Vamos fazer com a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, um termo de ordem P mais 1 é igual NPAP, número binomial, né? A elevado a N menos P, B elevado a P. Aí a gente, antes de calcular esses sujeitos, a gente pode descobrir a posição deles, né? Como é mesmo que eu descubro a posição do cara antes de calculá-lo? Ignora o começo, eu acho. Não fica bravo e depois pode fazer isso e vai te fazer bem. Ignora o começo, não é? Ignora o começo. Eu quero que essa coisa, A na N menos P elevado a B na P, dê igual a X na 8. Não é isso? Quem é o meu A? X ao quadrado elevado a N menos P. O meu N eu sei, né? 5 menos P. O meu B eu vou precisar usar? Eu não preciso usar porque o B nesse caso vai influenciar apenas no coeficiente, não na letra, né? Então eu vou eliminar esse cara aqui, ó. X na 2 vezes 5, 10 menos 2P é igual a X na 8. Logo, 10 menos 2P tem que dar igual a 8, menos 2P tem que ser igual a 8, menos 10, P tem que ser igual a menos 2 sobre menos 2, P igual a 1. Realmente, né, P0 é o primeiro, né? P1 é o segundo elemento, nós estávamos certos, né? Aliás, não precisava ter feito isso, né? Não. Já estava escrito que era 1, né? Que bom, isso serve só realmente nas questões em que eu tenho que achar a posição. Aliás, tem questões que só perguntam isso, tá? Qual é a posição do sujeito elevado a 8? Mas ele não vai desenvolver para ti. E também uma questão dessa não faria isso, porque é fácil de tu desenvolver 2 pedacinhos e perceber, o segundo, né? Beleza, então isso aqui eu fiz mesmo para que tu use em questões que te obrigam a determinar a posição. Como nós já sabemos a posição, nós poderíamos ter direto para calcular o T2. Cuidado, hein? Se o T é o 2, o P é 1. Vai. 5. 1. Quem é o A? X ao quadrado elevado a quanto? 5 menos 1. N menos P. 5 menos 1. 4 vezes. Quem é o próximo? Menos 2. Cuidado com o sinal. Elevado a... É N ou é P? É P, né? Então é 1, não tem problema, acontece. T2, o segundo termo, 5 a 1 é o próprio 5, lembra? X na oitava vezes menos 2. Sem ter que ficar sofrendo demasiadamente, a gente já chega em quem a gente queria de cara. Por isso que é tão prática a forma do termo geral. O número binomial, se fosse 5 sobre 2, como faria? Tipo, se fosse 5 2. Aí é como uma combinação. O número binomial é a fórmula da combinação. A gente só não chama de combinação porque ele tem outras aplicações na matemática, certo? Além da combinação, para o aluno não ficar pensando toda hora que eu tenho 5 elementos, vou agrupar de 1 a 1. Né? Embora esse raciocínio seja aceitável para fazer a conta, na matemática a gente separa, né, os números binomiais, certo? Da combinação. E aí, galerinha, o último cara a gente queria, né? Quem é o último cara? É o T... É o T6, né? Porque é sempre 1 a menos. Não, é o T5, né? Não, deixa eu mais. É 1 a mais ou é 1 a menos? Vai ser 1 a mais. T6, P5. T6, P5. T6, P5. É isso aí. Combinação. 5. 5 a 5. X, quem é o nosso, aliás, nosso A? X ao quadrado elevado a quanto? 5 menos 5 que vai dar 0. Quem é o nosso B? Menos 2 elevado a 5. Combinação de 5, 5 a 5 é 1, claro. Um número elevado a 0 é 1 também. E menos 2 elevado a 5 é menos 32. Chegamos à mesma conclusão de antes, só que, né, usamos... Na verdade, não precisaria ter feito isso, né? Eu fiz isso mais para revisar. Era só fazer isso. Comparado com a outra, nós temos que pensar, ter carinho com os expoentes. Nem se compara, na verdade. Última, agora sim é a última, vai.
Página 37, questão... Era 8, né? Vamos lá, galerinha. Página 37, questão 8. Para finalizar. 37, questão 8. Falava o seguinte, ó. No desenvolvimento do binômio x ao cubo mais 2x ao quadrado elevado a 10, o termo independente de x é... Ó, essa aí é que não tem jeito, a gente tem que começar fazendo isso aqui para descobrir onde é que ele está, né? A não ser que tu tenha a paciência de desenvolver esses 11 termos. Tá, mas vai ser o número que não tem x. Exato, ó. O problema é descobrir qual expoente desse para eliminar com o expoente desse, entendeu? Ó, pensando um pouquinho, esse vai ter que ser elevado a 2 e esse elevado a 3, né? Certo? Elevado a 2, ó, o último elevado a 0. Elevado a 1, elevado a 2. Então é o antepenúltimo, eu acho, né? Certo? Mas eu também não sei, cara. Tu vê, é confuso. Não que não dê pra fazer. O problema é que o tempo que tu vai, o risco que tu vai correr de um raciocínio errado nessa hora, não vai compensar. Vamos usar a técnica, ó. Vamos usar a técnica. O termo geral, eu vou te fornecer a fórmula, como eu já disse. Só nessa, no terceirão já não tem mais, hein? T de P mais 1 é igual NP a elevado a N menos P, B elevado a P. Termo independente, não importa o coeficiente então. X na terceira elevado a 10 menos P, vezes x ao quadrado elevado a P, isso tem que dar x na zero. O que eu posso eliminar mais ainda ali? O 2, né? Esse 2 não interfere em nada, porque ele vai interferir no número da frente, não estou preocupado com o número da frente. E aí pronto, galera, agora é matemática básica. 30 menos 3p, tudo bem? Potência de potência. Vezes x na menos 2p, passei para cima, ficou negativo. Potência de potência multiplica os expoentes. Igual a x na zero. Multiplicação de potência, mesma base. Mantém a base, soma os expoentes, não é isso? Não daria já para cortar todas as bases? Daria. Sem problema, sem problema. 30 menos 5p igual a 0. 30 igual a 5p. Tá multiplicando, passa. 30 dividido por 5 igual a p. P igual a 6. Não é o antepenúltimo termo. Pois é, não é o antepenúltimo termo. Sétimo. Tinha 11 termos, né? Aquele ali é o sétimo termo. Então tinha ainda o oitavo, nono, décimo e 11º. Tinham 4 termos ainda na frente dele. Tu vê, tentei raciocinar mentalmente e me arrumei. Agora o que ele quer mesmo? Ele quer saber quem é esse cara. Nós só achamos a posição dele. Só jogar na fórmula toda, né? T de 6 mais 1, ou seja, o sétimo termo. Combinação 10, 6 a 6, que multiplica x na terceira elevado a n menos p, 10 menos 6, que multiplica o b, 2x ao quadrado elevado a 6. Assim o bacana é que no próprio desenvolvimento já vai ficar claro se a gente acertou ou não a hipótese. Sétimo termo então vai ficar 10 fatorial, 10 menos 6 que é 4 fatorial, 6 fatorial. Esse número então, é isso aí que eu queria saber. Isso. Certo? 10 menos 6, 4. 3 vezes 4, x na 12. Vezes 2 na sexta é 64. Sobre x na 12. Oh, beleza, hein? Ótimo sinal, ó. Né? X na 12 por x na 12 deu 1. Agora é só finalizar ali com aqueles fatoriais ali com carinho para marcar mais um golaço. Sétimo termo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial, elimina. E ainda tem o 64. 2 vezes 4, 8. Dá 3. 3 vezes 7, 21. 210 vezes 64. 64 vezes 21. 4, 6, 8, 12. 14 vai 1. 1261? Não, 13.440?
21. 21 vezes 64. 4, 6, 8, 12, 4, 14 vai 1. 13.440. Tinha a letrinha? Yeah! Letra D. Muito bem. Show de bola. Então uma questãozinha bacana essa aí, né? É a das que mais incomoda o pessoal. Essa que tem que achar a posição do sujeito para depois finalizar. Olha, galera, eu não gosto de surpresa, tu sabe disso. Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou trocar o número dessas questões aí, cara. Vou pegar essas questões, vou trocar uma bobagemzinha, não para que tu tenha que fazer um novo raciocínio, mas para que tu me mostre que os raciocínios trabalhados em sala estão bem resolvidos na tua mente. Cara, dá uma olhada numa questão, por exemplo, ó, só pra gente que essa questão eu não falei hoje nessa revisão e de repente vale a pena colocar que é uma questão fácil de resolver e que o aluno que está viajando, só o aluno que está viajando que sofre. Dá uma olhada, ó. Lá na página 38, um minutinho para alguém me dar uma dica lá na página 38, questão 3. Página 38, vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, bobinha. Não é possível. Não. Tá errado. Amanhã? Nada a ver. É sério? Não podia ser tão fácil. Não. Podia, né? Não. É só trocar o x por 1 porque eu consigo. A soma de todos os coeficientes do polinômio. Eu quero que tu desenvolva aquele polinômio de grau 51 e some os 52 coeficientes. Tu imagina, cara. Vai dizer. Imagina tu fazer o desenvolvimento de 52 e são 3 termos. Então vai dar o fim do mundo ali. Aí na verdade, cara, ó, se o cara lembra que colocando 1 no lugar do x, tu elimina a influência do x. Mas ó, detalhe, hein, cara. Se não der um número bonito ali embaixo, se arruma de qualquer jeito. O cara vai levar 51 na prova, não vai dar tempo. Mesmo que seja 2, né? Não vai dar tempo. Se 2 elevado a 10 é 1024, imagina 2 elevado a 51. Né? Não, mas é bom porque vai dar um. Mas exatamente, os astros tem que se alinhar nessa hora. 1 menos 9 é menos 8, mais 7 é menos 1. Tá, mas então... Só para provocar o aluno, porque ele sabe que se for um expoente ímpar, né? Fica negativo, se fosse um expoente par, ficaria positivo. Então, menos 1. Uma questão que parecia demoníaca, né? É só as mais terríveis, geralmente, aquela que tu olha, meu Deus, é impossível. Essa provavelmente tem um jeitinho mágico, um raciocíniozinho bobo que dá pra matar ela. Por isso que a gente não deve abandonar quando a questão parecer muito difícil. Parabéns para quem lembrou que era só trocar o x por 1. Uma questãozinha, de repente eu coloco, né? Só pra conseguir aquele pontinho bem facilzinho. A prova tá marcada pra quando? Segunda-feira que vem, cara. Uma semana, né? Então assim, ó, tu pode me trazer dúvidas na quarta. Na quinta não. Pode me trazer dúvida na quarta. Se tu quiser trazer uma duvidazinha amanhã, o professor de física é gente boa, ele vai deixar fazer uma questãozinha sem problema nenhum. Mas eu tô te falando isso porque eu não posso parar agora, tá, gente? Pra não me complicar na finalização desse volume 3, eu quero gastar esses minutinhos finais só para introduzir a ideia de pirâmides para vocês, certo? Nós vamos falar um pouquinho de prismas diferentes. Aliás, não é prisma, né? São sólidos geométricos, perdão. São as pirâmides.